Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, sejam bem-vindos. Sou o pastor Guilherme Ávila, da comunidade Nova Aliança da Serra Gaúcha. Essa noite nós temos o prazer de poder compartilhar com você uma palavra de Deus que Deus tem queimado no meu coração. Eu gostaria muito que você recebesse no seu coração. Esse texto se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7, quando o apóstolo João entrega uma palavra, para a igreja de Filadélfia. Ele fala no versículo 7 assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo, verdadeiro, e que possui a chave da casa de Davi, o que abre e ninguém consegue fechar, e o que ele fechar, ninguém consegue abrir. Versículo 8 ainda fala assim: porque eu conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar, tendo pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Amém? Sempre vejo pessoas, pastores, líderes, pregadores, quando mencionam esse texto, na maioria das vezes ele é colocado num contexto pelo qual Deus sempre abre portas, sempre abre portas. Poucas vezes eu ouvi alguém falando a porta que Deus fecha. É sobre isso que eu quero falar um pouco com você nessa noite. Nem sempre entendemos o porquê que Deus fecha algumas portas. Na verdade, se você tem uma casa, você mora em algum lugar, você tem ali o acesso para entrar e sair porque você tem uma chave. E essa chave é você que tem a autoridade, ou seja, o direito de entrar e sair, ou alguém que possui essa chave. O contexto aqui está contando também, no versículo 7, uma chave que fala da casa de Davi, ou seja, o tesoureiro do rei que tinha acesso aos tesouros do rei Davi, que dava acesso às riquezas do rei, às riquezas de Deus. E o segredo dessa igreja, que mesmo tendo pouca força, e a chave, o segredo da chave era a fidelidade, pelo qual, mesmo com pouca força, eles não negam o nome do Senhor. Então eu começo a entender que pela fidelidade é que Deus abre portas nas nossas vidas. Deus abre portas onde que não existe. Mas quando Deus fecha, é como se Ele te abrisse a porta, você entra e logo por detrás Ele vem e fecha essa porta, para que você ali dentro esteja protegido, não proteger somente o que está ali dentro, mas para guardar e livrar daquilo que está lá fora. Se você estiver dentro da sua casa um dia e alguém começar a mexer na maçaneta ou começar a mexer na fechadura para tentar abrir ou tentar forçar, logo você aciona a polícia, você intervém naquele momento ao qual está sendo invadida a sua residência, está tendo uma tentativa de invasão. Então logo você repreende, você afasta, você resiste àquele ataque. E muitas vezes a gente não entende por que Deus fecha a porta. Na verdade era para nos guardar e nos proteger do que está lá fora. Porque o que está lá fora, na maioria das vezes, vem para roubar, matar, destruir, vem para tirar o nosso foco, vem para poder trazer distrações essas que são regadas pela impetuosidade da luxúria, dos prazeres, ou seja, das intenções desordenadas do nosso coração. O próprio profeta, quando ele fala ali em Jeremias, ele diz assim que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e doentio. Então nós entendemos que o coração do homem, ele está dotado, quando não está guardado pela palavra, fortalecido pela palavra, blindado pela palavra de Deus, pela fidelidade de guardar a palavra, como está escrito aqui, versículo 8, mas tendo pouca força, obedeceu a minha palavra e não negastes o meu nome. Então Deus colocou uma porta aberta e aquela pessoa, ela entra por esta porta e logo atrás dela fecha para que seja guardado e protegido
daqueles que estão lá fora, que veio para roubar, matar e destruir. Nem sempre nós conseguimos compreender isso na íntegra. E muitas vezes o Senhor pode até colocar no nosso coração um desejo pelo qual, ao tempo do Senhor, a maneira do Senhor, pode fazer com que nós venhamos nos frustrar, porque a idolatria do nosso coração gera em nós uma impetuosidade pelo qual nós entendemos que é a nossa vontade, é o nosso tempo, e muitas vezes nós batemos de frente numa porta, ou seja, forçamos, já estamos dentro, mas forçamos uma porta que está fechada diante dos nossos olhos para nos guardar daquilo que está lá fora. Então a gente, ou muitas vezes, criamos circunstâncias, criamos situações, criamos portas pela idolatria do nosso coração. Eu vou te dar um exemplo. Quando Deus aparece para Abraão e começa a conversar com ele sobre ele ser um pai de multidões, pai de nações, veio uma promessa de um filho, e o filho da promessa, quando ele era pela sua idade impossibilitado de ter filhos, ele e sua esposa, por serem já muito velhos, e quando a esposa de Abraão, Sara, ouve isso, ela começa a rir, e logo após Deus ter liberado essa palavra sobre a vida de Abraão, a Bíblia fala que Sara providenciou uma maneira pela qual a promessa se cumprisse. Ela entregou a sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho, e quando ela, tendo aquele filho, gerou Ismael, um filho da desobediência, que trouxe e causou muitos problemas até os dias de hoje para a nação do povo de Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando você observa que 13 anos depois nasceu o filho da promessa, então muitas vezes a idolatria do nosso coração, a ansiedade, né? Quando nós nos precipitamos em querer fazer do nosso jeito, no nosso tempo, podemos gerar uma colheita maldita, maligna, e fazer com que as coisas se perpetuem de uma forma tão ruim, que gerações podem estar sendo recebendo as consequências dos nossos erros. Então, queridos, eu quero deixar a dica para você aqui nessa noite. No tempo certo do Senhor, as portas se abrirão, e quando você entrar, elas se fecharão, e somente o Senhor pode abrir a porta e Ele fechar a porta. Então o segredo não está no tamanho da porta, o segredo não está aonde está a porta, ou quando estará essa porta, mas quem foi que abriu essa porta. Se foi você ou se foi Deus. Muitas vezes Satanás vem e abre portas, e nós achamos pela aparência, né, como Sara fez, vamos ajudar a promessa se cumprir na vida de Abraão. Deus tinha dado uma promessa e ele tem um filho, então parece, mas não é a porta correta, não é a porta de Deus. E, queridos, aqui vai o segredo de ter discernimento de quando é Deus que está abrindo uma porta, de quando é Deus que está falando com você, ou quando é o seu coração, ou quando é o inimigo abrindo portas na tua vida. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, abençoar a tua vida com esses versículos de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Né? Deixa Deus abrir a porta na sua vida e fechar as portas. Ele fecha não é porque Ele é ruim, Ele fecha porque Ele está te guardando e te livrando de coisas, ou talvez até de você mesmo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.